Olá, pessoal. Bom dia a todos, todas e todes. Hoje estamos de volta, então, com os grupos de estudos pela manhã. Fazia um tempo que a gente não fazia grupo de estudos de manhã, até é estranho falar bom dia. Mas, enfim, hoje a gente vai conversar sobre o livro Antropologia da Criança, escrito pela Clarice Kohn. E, né, uma coisa que a gente sempre gosta de fazer nos nossos grupos de estudo no primeiro encontro deles, né, sendo eles, quando eles são mais extensos ou nesse que é único, a gente se apresentar rapidinho, assim, para a gente poder saber um pouquinho de quem está falando, né, sobre educação aqui. Então, eu vou me apresentar rapidinho, depois a Lady, e de quem se sentir à vontade para dizer, né, de onde está a cidade onde atua, se é uma escola pública, privada, enfim, o nível que atua, esse tipo de informação. Então, eu sou o Bernardo, eu me formei inicialmente em Educação Física pela PUC, pelo ProUni aqui no Rio Grande do Sul, e depois comecei a trabalhar na educação infantil, onde eu conheci a Lede, e durante a pandemia a gente começou a ter encontros, né, virtuais com as crianças. A gente ia na escola quinzenalmente para fazer os kits e entregar para as crianças. Daí um dia a gente conversou e a gente começou a criar conteúdo dentro do meu pequeno baobá. A Lede já tinha página, mas era uma página diferente, né? A hora que a gente se juntou, a gente começou a criar conteúdo, e depois os grupos de estudo. Eu atuei já com crianças do maternal, e na última escola que eu estava, atuava com berçário e depois maternal. E agora eu estou atuando como educador volante barra auxiliar de coordenação numa escola. Então eu estou vendo como é a dinâmica da escola na face da coordenação. Está sendo bem interessante, assim. Mas é legal ver, né, dialogando com o livro, a questão da cultura. A cultura que se tem nas salas é uma, a cultura que se tem na parte de gestão é outra, e às vezes elas conversam, às vezes não. Mas, né, enfim, são coisas que a gente vai conversar no grupo adiante. Leite? Bom, então eu sou a Lidiane, eu sou pedagoga de formação, também sou especialista em orientação educacional e em abordagem Reggio Emília. Eu trabalho com educação há 15 anos e atualmente eu tenho uma turma de segundo ano e uma turma de educação infantil de 5 anos na rede pública da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? Então, ao longo dessa caminhada, tive a oportunidade de trabalhar em diversos espaços, desde estagiária, monitora, professora, auxiliar, né? Mas a maior parte da minha caminhada se deu na escola privada e recentemente, então, que eu ingressei no serviço público. E eu sempre gosto de compartilhar, né, que uma das coisas mais importantes para que eu fosse a professora que eu continuo me formando hoje, a professora que eu era, foi a oportunidade de ter sido monitora da professora Marita Redim, onde lá por 2010, 2008, eu passei a conhecer as pedagogias participativas, né, e a partir dessa caminhada e dessa trajetória, eu pude ir reinventando a minha maneira de olhar para as crianças e para as infâncias e os contextos onde elas estavam, né. Não sei se mais alguém quer se apresentar, podem ficar à vontade, né, porque a gente sempre gosta de retomar que, independente do formato do grupo, eu e o Bernardo, nós estamos aqui mediando esse encontro, para que a gente possa conversar, mas que todos tenham o direito de fala. E caso alguém queira se apresentar sem ligar a câmera, também pode, gente. A gente entende que, ainda mais agora pela manhã, sábado, enfim, só para, se quiser, se não quiser também não tem problema, só para... Eu acho que não. Então, bom dia, Elaine. Elaine, pode falar, Elaine. Eu estava com vergonha de ligar minha câmera, porque é exatamente isso. A situação não é gatinho, brincadeiras à parte. Tenho participado de alguns encontros com vocês, estou gostando muito, está sendo muito... Assim, eu estou aprendendo muitas coisas com vocês, e quando eu vi este assunto, eu falei que é muito importante, né? Para ampliar os nossos conhecimentos também. Estou há 2 anos na área da educação, sou professora do Berçário 1, e sempre procuro estar buscando mais conhecimentos para ampliar o trabalho, né? Obrigada, Elaine. E também, gente, quem não quiser se apresentar agora, mas se depois quiser trazer alguma contribuição, é legal pelo menos
sinalizar a faixa etária que atua e tudo mais, até para a gente saber de que lugar a gente fala também, né? Acho que é a Kate que quer se apresentar. Isso. Olá, bom dia. Eu me chamo Kate, eu sou da cidade de Garanhuns, Pernambuco, conterrânea do ex-presidente Lula. E hoje eu sou mestre em educação e a minha linha de pesquisa, a minha pesquisa no mestrado foi na área da educação infantil, e os sujeitos da minha pesquisa foram as famílias. E eu transito na educação infantil já há algum tempo, já fui coordenadora da educação infantil, fui professora de educação infantil, e aí eu tinha comprado esse livro faz alguns dias, e aí quando eu vi o grupo para discussão dele, eu achei interessante. Eu não li ainda. Li, né, esses dias para participar do grupo. É isso. Obrigada, Kate. A Tatiana comentou ali que ela está nos ouvindo, porque ela está no trabalho. E depois, se a Adriana quiser, fica à vontade. E também pode se apresentar no chat. A gente sabe que às vezes está. Eu vou me apresentar. Ela vai. Tá bom. Eu sou pernambucana, morando no Ceará, e trabalho atualmente com um público maior, mas trabalhava na escola montessoriana com educação infantil. E aí eu gosto muito de estudar as infâncias, embora hoje eu esteja trabalhando num município chamado Cascavel, aqui no Ceará, mas trabalho com anos iniciais. Sou conterrânea, sou pernambucana também, que nem a colega aí. Não, e isso é bem legal, de que a gente sempre fala, né, que um dos legados, digamos, positivos, entre muitas aspas, da pandemia é a questão dos usos das tecnologias, né? O Meet já existia, o Zoom já existia, mas o quanto que a gente se utilizava dele como um meio, né? Ok, a gente pode realmente trocar. E agora a gente está aqui, sabe, trocando com o pessoal de Pernambuco, do Maranhão, do Bahia, Salvador, no Acre, Amapá, enfim, porque não tem limite, né? Então, é bem legal o quanto que isso propicia que a gente possa conversar sobre as diferentes culturas, né? Porque não tem como querer dizer assim, que existe, eu acho, uma cultura do Brasil, mas em cada cidade, em cada escola vai ter uma cultura diferente, né? Então, se a gente não conseguir dialogar com isso, a gente que trabalha nessa área não conseguir dialogar, quem é que vai dialogar, né? Então, a gente tem que estar a par do que acontece para a gente poder criticar, ver o que pode melhorar, enfim, se a gente não olhar para o nosso próprio ambiente de trabalho e começar a questionar sobre ele, quem vai, né? A Lady fala assim de que às vezes vão fazer uma entrevista sobre a escola, uma reportagem sobre a escola na TV, e chama o economista, chama o sociólogo, chama o prefeito, mas não chama o professor pedagogo que trabalha diariamente com as crianças. Então, né, por que a gente não consegue dialogar com a nossa própria prática, né, de trabalho? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a se questionar. E aproveitando que a Kate falou sobre conhecer o livro, eu conheci esse livro ano passado, através da especialização em educação infantil oferecida pela Unicinos, que é coordenada pelo Paulo Fock, mas esse livro em si foi indicação da professora Sariane Pequar, que também trabalha com formação de professores. E aí, a princípio, é um livrinho que, para a leitura, ele tem, digamos assim, 40 e poucas páginas, né, descontando ali referência e tudo mais. E é uma leitura que supostamente é rápida, mas, ao mesmo tempo, ela é uma leitura que envolve, porque ela vai provocando questionamentos, e eu achei muito legal essa organização da professora Clarice de trazer um outro contexto geográfico, cultural e social para a gente entender do lugar que a gente olha quando a gente lê o livro, né? E, inclusive, a gente pensou em propor essa discussão a partir do grupo de estudos infâncias, História, Cultura e Política, se eu não me engano é esse o nome do grupo que a gente organizou, porque lá a gente discutiu essa questão, né, de como a gente olha para a criança, como a criança vista num contexto histórico e de que maneira ela é agente e produtora de cultura na sociedade, né? Então, vou começar trazendo aqui a minha primeira
passagem do livro e aproveito para dizer para vocês que não precisam se preocupar em seguir uma ordem de páginas, tá? Se vocês querem falar de uma coisa que viram lá no fim e depois retomar, não tem problema. O importante é sempre esse paralelo de tentar olhar para aquilo que a gente está discutindo e linkar com o nosso contexto. E aí, quando eu estava lendo ali o exemplo que ela traz da cultura, agora me fugiu o nome do povo indígena ali, que é do Pará, e eu também não vou achar exatamente nesse momento, mas aí eu faço um paralelo de quando eu entrei na escola que eu trabalho agora, que foi em maio, porque como eu vim de um contexto de 14 anos trabalhando na rede privada, querendo ou não, é uma realidade muito diferente, e a gente tem uma visão do que é a rede pública, né, quando a gente está de fora. E aí eu entrei dentro de um contexto que é extremamente periférico, e aqui no Rio Grande do Sul o inverno é bem rigoroso e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá e encontrei crianças de chinelo de dedo e regata num dia que estava fazendo 3 graus e chovendo, por exemplo, isso me impactou de uma maneira muito grande, né? Tanto que o meu primeiro olhar foi de estranhamento e de feiura, como se tudo que tivesse naquele lugar fosse feio. Né? E aí, a partir da minha inserção dentro daquela geografia, dentro daquela cultura de escola, né, e daquela realidade social, eu fui mudando o meu olhar e passando, então, a interagir com aqueles sujeitos como pertencente daquele espaço, daquela escola. Né? Então, esse paralelo do choque de cultura e tudo mais, ele acontece a todo momento com a gente, né? Só que nem sempre a gente está disposto a olhar para aquilo ou não sabe enxergar esses paralelos que vão acontecendo. Quer falar, Bernardo? E isso que tu traz de se sentir pertencente ao espaço, eu lembrei ontem de que eu tô na escola em que eu tô atuando agora como educador volante, não faz um mês, eu entrei do dia 28 de setembro. Então, na sexta-feira que vem, vai fazer um mês que eu estou na escola. E agora que já se passaram 3 semanas, ontem eu estava fechando a escola e eu sentia um sentimento de que eu não estava como estranho na escola, eu já estava, o meu gestual, a minha linguagem corporal dentro daquela escola já está, é um espaço que é meu. E eu acho que ele é bom, né, porque significa que eu estou me sentindo acolhido ali, mas a gente tem que ter cuidado, porque a hora que a gente chega num espaço que é diferente do nosso, a gente olha ele de uma maneira mais crítica, né? E o que acontece às vezes quando a gente se acostuma, tá? É assim porque sempre foi assim, né? E a gente tem que, na questão da antropologia, né? A hora que a gente está trabalhando com as crianças, por exemplo, a gente tem que se acostumar com elas, faz isso, faz aquilo, faz lançado, mas a gente não pode achar que é normal determinados comportamentos, determinadas rotinas, só porque sempre foi assim, né? Senão a gente acaba num fatalismo que o Paulo Freire fala, né? E para onde que a gente vai se a gente só se acostumar com as coisas, né? Então a gente sempre tem que estar querendo questionar ali. Ali na introdução da página 7, no final do segundo parágrafo, coloca assim, ó, é como se tudo já fosse sabido, como se não houvesse espaço para dúvidas, né? E sempre há, se a gente estiver disposto a se questionar. Então, acho que a gente tem que começar a olhar essa antropologia da criança, o que acontece na escola, como um campo de disputa, que eu botei isso logo abaixo ali no terceiro parágrafo. A criança pode ser a tábua rasa e ser instruída e formada moralmente, ou o lugar do paraíso perdido, quando somos plenamente o que jamais seremos de novo. Devo botei assim, que a imagem da criança é um campo de disputa. A criança, ora, ela é o anjinho inocente que o mundo influencia ela a fazer coisas ruins, ora ela é a criança que é por si só malvada, que quer machucar os outros, ora ela é o bebezinho da mamãe, e daí no dia seguinte, porque se completou X idade, ele passa a ser um adolescente, enfim, isso é um campo de disputa, e se a gente, enquanto professor, não colocar a nossa imagem sobre a criança como algo que acontece, quem é que vai discutir sobre o que é ela, né? Ontem, por exemplo, teve um evento na escola e foi mandada para o grupo da família as fotos do evento. Daí uma mãe pegou uma foto e falou, por que o fulaninho está sentado no cadeirão, um bebê? Ela ignorou todas as fotos que a criança estava brincando e por que ele está sentado aqui? E o que o meu olhar
né, já tentando dialogar com essa família, foi, não vou, deixa ela lá, ela está errada. Não, eu tenho que tentar fazer que essa mãe entenda o porquê. Porque senão, se a escola não conseguir fazer esse diálogo entre o que acontece na escola, o que a gente, enquanto professor, vê e o que a família está vendo, quem que vai fazer, né? Eu entendo que ela está errada, porque ela não nem viu direito as outras fotos, mas eu tenho que tentar dialogar com essa família para que ela entenda que a imagem que eu estou construindo da criança ela pode ver também, né? Porque a gente está dialogando com a mesma criança. Por que a gente não consegue dialogar entre si, entre os adultos, né? A gente tem que se questionar sobre isso. E aí, ainda falando disso de interpretar a criança, eu até estava conferindo aqui mas é igualzinho no PDF, com o livro físico. E na página 9, então, tem uma parte ali, bem, na metade do segundo parágrafo, porque ele é um parágrafo bem extenso, fala sobre o lugar, né? Dela diz o seguinte: por isso, não podemos falar de crianças de um povo indígena sem entender como esse povo pensa o que é ser criança e sem entender o lugar que elas ocupam naquela sociedade. E aí eu trago essa passagem ainda fazendo um paralelo com a minha experiência. Por quê? Porque dentro da realidade das crianças com as quais eu convivo hoje, por exemplo, eu já ouvi de alguns educandos dizerem, por exemplo, o que tu espera quando tu for adulto e tal, não sei o quê. E já ouvi algumas pessoas dizerem que esperam não estar presas. Por quê? Porque a realidade deles é de que tem várias pessoas da família que acabam sendo presas, que acabam morrendo, né, que acabam indo para caminhos que depois não se encontram mais. Então, a perspectiva de um futuro promissor, vamos dizer assim, para muitos deles é ou ter um trabalho ou conseguir, né, não estar preso, encarcerado, enfim. E aí isso também é uma coisa estranha, porque se eu te fizesse, quando eu fiz essa mesma pergunta em outros contextos de crianças em outras situações, eu ouvi, quero ser médico, quero viajar não sei para onde, porque é um outro repertório cultural, inclusive. E ainda na introdução, quando ela fala de como se faz essa pesquisa, quando a gente vai falar de antropologia, ela traz isso, né, para ter alguém entrando, ela traz essa fala, né, de que tipo de observação vai ser feita, que no momento que tu vai observar e falar sobre uma infância ou sobre uma criança, tu tem que primeiro conhecer aquela realidade e não falar com um olhar estrangeiro, vamos dizer assim, que infelizmente a gente tem muito material produzido hoje que fala desse lugar estrangeiro. Né? Então é difícil fazer um paralelo. A própria questão de história da criança, da infância, da cultura no Brasil, tem poucos estudos, né, que sejam de fato fundamentados para a gente poder construir uma visão. Tanto que lá no final ela fala de como, por isso, também é necessário esse diálogo com outras ciências, como a jurídica, a da saúde, enfim, né, ela vai fazendo esse paralelo. Bernardo. O que eu ia comentar é sobre esse trecho também, porque eu botei ali logo antes, né, desse que tu citou. Desde cedo, os antropólogos têm insistido na necessidade de abordar as culturas e as sociedades como sistemas, o que significa dizer que qualquer evento, fenômeno ou categoria simbólica e social a ser estudado deve ser compreendido por seu valor no interior do sistema, no contexto simbólico e social em que é gerado. E eu li esse trecho e me lembrei do que está acontecendo no Irã agora, que as mulheres estão tendo, né, vários protestos, vários atos relacionados a tirar o hijab e tal, e mostrar o seu cabelo, o que, a hora que a gente vai olhar na cultura brasileira, tipo, para nossa cultura, uma mulher usar o cabelo solto é uma coisa, né, que não, né, não é uma questão. Mas eu anotei assim de que, não sei no Brasil, mas a gente vê a questão histórica de, era muito revolucionário na questão, a mulher mostrar o tornozelo, eu vou mostrar o joelho, mostrar a coxa. Enfim, quanto que a gente, enquanto sociedade, vai mudando, né? E por que a gente tem que entender dentro daquele, no contexto simbólico e social em que é gerado? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, o Brasil é um país que não tem essa questão do cabelo, por exemplo, e que tem a questão do corpo, o carnaval, tudo bem, a pessoa tá seminua, tá pelada lá, que é carnaval.
a gente não trata uma pessoa estar com menos roupa sem ser nesse conceito, né, do carnaval como algo tranquilo, né? Como a gente lida com a nudez no dia a dia, enquanto sociedade, assim, é muito diferente. Então, o próprio Brasil tem contradições dentro da sua cultura, né? Que ora nós somos um país que é liberal, tudo pode acontecer. Não, a gente é conservador e não pode acontecer. Então, e essas narrativas sociais, elas vão dialogando, assim, né? Por mais que não conversem para construir algo, elas estão ali disputando esse espaço. E é o que a gente está vendo agora, que, né, na questão política, né? E eu não digo só partidária, né? Porque às vezes as pessoas confundem política partidária com política. A política como um todo, ela engloba a partidária. A partidária é um trecho da política, né? Mas, enfim, a gente tem que entender o meio social que a gente está envolto para começar a entender essa sociedade, né? Senão a gente vai estar vendo o problema, digamos, o resultado, sem entender as causas dele. Isso é tão ruim, porque, né, se tu querer tratar só o resultado, o que gerou ele vai continuar seguindo ali e vai só criar outros, né? E outra coisa, só a última, que da mesma forma que a gente, enquanto sociedade, constrói essas questões simbólicas, né, o contexto simbólico, é o que a criança está fazendo, né, quando ela está existindo. Que ela está dialogando com esse mundo e construindo símbolos de como ele funciona. E por que a gente não consegue visualizar na criança um ser cultural também, né? E não só cultural porque consome cultura, mas também produz cultura, né? Mais para frente ela vai trazer o quanto que a hora que as crianças dialogam entre si e criam, inventam brincadeiras ou uma ensina a outra, isso é cultura infantil também, né? Por que a gente não consegue visualizar isso como tão potente quanto a cultura que acontece entre os adultos, né? A Adriana queria falar? Pode falar. Sim, é o seguinte, antes de ser pedagoga, eu sou psicóloga de formação. E posso trazer, assim, que a minha construção enquanto sujeito quando era criança, né, a educação a qual eu fui trabalhada comigo, enfim, eu vejo muito abismos, assim, que eu acho que hoje, com a adentrada da pedagogia, possibilitou um olhar, assim, extremamente imenso, e depois da pandemia ainda mais, eu acho que por conta dessa possibilidade de abertura, né, dos espaços de Meet, de Zoom, eu fui fazendo cursos e inúmeros, infindáveis cursos, justamente na área da infância, para tentar compreender. Inclusive, é uma intenção minha que eu trabalhe mais na frente e faça um projeto de mestrado trabalhando nesse contexto racial, porque eu vim de uma escola de elite branca, eu não me via nessa escola, eu não me via negra, inúmeros abismos que eu vivenciei enquanto criança dentro do espaço escolar. Inclusive, eu sou uma pessoa também que me interessa bastante por essa questão do estudo da antropologia ou da história, da cultura das infâncias, né? E aí, agora eu achei aqui, só queria fazer um link sobre o povo Xikrin, né? Acho que é assim que se pronuncia. E aí eu achei bem interessante lá na 31, depois a gente volta, tá? Não se preocupe. Que ela fala o seguinte, a partir da segunda frase da página 31. Aí ela fala o seguinte, gostaria de sugerir... deixa eu contextualizar para não ficar tudo errado. Né? Ela está contando sobre quando os meninos se reúnem, né, desse povo Xikrin, para caçar passarinhos, e depois eles voltam e oferecem isso para as meninas do grupo deles, né? E aí ela diz o seguinte, atribuindo-lhe um significado e dizendo que esses meninos estão treinando para a vida adulta, como um ensaio para o momento em que trarão a caça suas esposas. Gostaria de sugerir aqui, como fiz em outro trabalho, que eles estão fazendo algo muito mais sério, estabelecendo relações sociais que valerão para a vida toda. E aí, quando eu li, eu lembrei exatamente do jogo simbólico, né, que as crianças fazem cotidianamente dentro da escola, por exemplo. Ou, enfim, qualquer situação, e que é visto simplesmente como a brincadeira ou a reprodução da observação que elas têm do mundo adulto. Mas, na verdade, isso também é uma relação social que vai valer para a vida inteira, né? Porque no momento que a criança reproduz o que é a professora da escola de educação infantil, como é que se prepara a comida, o que é ir trabalhar, que nem
as crianças da turma que eu trabalho agora de educação infantil, elas gostam muito de brincar que elas estão fazendo extensão de unha, porque as mães trabalham com isso. Então, estão reproduzindo isso, né? Então, é da gente olhar para esse papel que a criança produz no momento que ela faz um jogo simbólico, e não só esvaziar esse conceito e dizer que é brincadeira ou que é reprodução. Não, é a maneira como ela olha para esse contexto da vida adulta e reproduz ele dentro da cultura dela, né, dessa cultura de infância. Inclusive, quando ela fala, agora eu não tenho certeza onde é, gente, depois a gente vai achar, sobre as brincadeiras, que é na 36. No segundo parágrafo da 36, ela está contando sobre brincadeiras e músicas infantis, por exemplo, né? Que nem sei, que às vezes a criança faz uma brincadeira ou canta uma música em casa que os adultos não reconhecem, porque elas aprenderam com outras crianças. Mas isso também não significa que essa cultura se deu só entre as crianças. Daqui a pouco, uma criança X pegou isso do contexto adulto dela, levou para o contexto só de outras crianças que não conheciam, e aí é visto esse é um bom exemplo para a gente entender como que se dá essa formação da cultura dentro da infância, né? De que não é a criança como um ser que não tem conhecimento, né? Que não sabe nada e que ela vai se inserindo na cultura, mas que ela aprende cultura com outras crianças e modifica essa cultura também. Bernardo. Enquanto estava falando, Leide, na questão, né, da reprodução, de cultura e criação e tal da criança, eu notei assim que, né, a hora que a criança, que nem a Leide falou, a hora que as crianças estão brincando de fazer extensão de unha, elas não estão só reproduzindo o que o adulto faz, como a gente, olha só, o fulaninho está imitando o que eu faço. Não, ele está reproduzindo interpretativamente. E eu fiquei pensando de que a gente adulto reproduz, né? A todo tempo. A gente vai ver a questão de corte de cabelo. Eu lembro na época que o Ronaldo, né, o jogador de futebol, fez aquele corte, né? Que era só a tampinha aqui do cabelo. O que era aquilo ali? Senão depois um modelo cultural que vários outros homens começaram a seguir também, né? Então é engraçado ver o quanto que muda a cultura, assim, e o adulto faz isso sem nem perceber, né? Porque a gente não olha com estranhamento para a gente mesmo, né? Só vai olhar com estranhamento o outro, assim. Porque a hora que eu lembro uma vez que eu vi no Fantástico, há muito tempo, falando assim de que os homens estavam usando camiseta rosa. Né, isso virou uma notícia a ser, né, transmitida, reproduzida num jornal, né, bem conhecido no país. Então, o quanto né, a hora que se tem um ícone dentro de determinado grupo social que faz X, as outras pessoas vão fazer o X, e elas estão reproduzindo. E diferentemente da criança que interage com isso e constrói algo seu, muitas vezes o adulto só reproduz por reproduzir, né? Agora a moda é usar cabelo liso? Tá, vou usar cabelo liso. Será que faz sentido para mim? Será que fica bonito em mim? Será que eu estou fazendo bem, né, para o meu cabelo? Enfim, não tem nenhum pega aquilo e molda para algo seu. O adulto só pega e reproduz. Então, quem está reproduzindo de verdade é a gente, né? Se a gente está achando que a criança está fazendo uma coisa só porque está imitando, não, a gente está imitando enquanto adulto. Então, a gente tem que ter esse olhar de estranheza para a gente, né? Outra coisa que eu anotei, mas mais para trás, só me achar aqui. Sim, ali na página 11, no segundo, na metade do parágrafo ali do Estudos Pioneiros em Antropologia, eu botei assim, definindo a cultura como aquilo que é transmitido entre as gerações e é aprendido pelos membros da sociedade. Esse antropólogo se vê com a questão de delimitar o que é predominantemente cultural e, portanto, particular, e o que é natural e, portanto, universal do comportamento humano. E eu botei assim, um questionamento, né? O delimitar o que é cultural como sendo natural, né? Que eu achei meio problemático, mas, enfim, dentro do contexto eu consigo entender. E outra coisa, assim, de que a própria biologia, às vezes a gente coloca como coisa separada, né? Existe a biologia e a sociologia, por exemplo. Porém, a própria biologia é concebida dentro de um ambiente cultural. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver.
Tá, teria aqui a biologia e a cultura. Só que a própria biologia está dentro de um paraquedas cultural. Não sei se está conseguindo ver. Enfim, mas porque às vezes a gente acha que não, a biologia é uma coisa que por si só. Então, tu quer falar sobre gênero? Existe X, X e XY. Ponto. Não me vem falar de gênero que é homem e mulher. Porém, se a gente só ficar nessa questão de biologia, fisiologia, teve estudos que diziam que as pessoas negras eram menos inteligentes porque tinham o cérebro menor. E tinha médicas que tinham estudos, tinham, né, vários estudos dizendo que, olha só, a pessoa negra é inferior por causa disso, isso, isso. Era ciência. Se não entender essa ciência dentro do seu contexto cultural, tu vai dizer que ela não estava enviesada, mas lógico que ela estava, né? A própria questão de medicamento, por exemplo, hoje em dia. Por que daqui a pouco não tem medicamentos com plantas brasileiras, né? Plantas que seria de fácil produção, porque não tem investimento, né? Se não tem investimento, não tem pesquisa nessa área, então não tem medicação. Então, sabe, se a gente entender que está tudo dentro de um ambiente cultural, vai ser mais fácil a gente entender esses conceitos, né? Senão a gente vai entender que a fisiologia está lá e a sociologia está aqui. Mas não, está tudo conectado. Então, se a gente não entender que o ser humano é um ser cultural, a gente vai estar tirando metade da nossa vida, sabe? Não tem como a gente ignorar isso. Vou tirar aqui a gatinha que está aqui, ó. E aproveito para falar ali da página 21, quando ela, no subtítulo, A Criança e a Infância. Aí na segunda linha ela diz o seguinte: a infância é um modo particular e não universal de pensar a criança. E aí eu sempre falo da minha realidade como professora e colega de outros professores, né? Infelizmente, eu ainda vejo muito presente um discurso saudosista do que é ter infância e do que é ser criança, né? Do tipo, as crianças de hoje em dia não têm infância, porque elas não sobem árvore, não isso, não aquilo, né? E isso falado dentro de um contexto que é aqui da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Aí as pessoas pegam essa fala como se ela fosse universal do que é ser criança e do que é ter infância, né? Então, esse é um cuidado que eu procuro sempre ter quando eu vou olhar para essa criança e tentar interpretar como que ela é. E aí, ela, mais uma vez, é muito feliz quando ela vai contando sobre de que maneira o povo era xicrim, né, se não me engano. Ele vai marcando essa passagem do tempo na vida das crianças, né? E aí, lá na página 25, por exemplo, no final do penúltimo parágrafo, ela diz assim: poderíamos, portanto, concluir que um ou uma xicrim será criança até o momento em que passa a ter uma criança que é sua, e que é o momento em que o casamento é consolidado, em que o casal ganha um espaço próprio na casa, faz sua própria roça e caça e pesca, o que irá comer e compartilhar, ganhando também um lugar na produção econômica, né? Então, olha como dentro da interpretação que ela conseguiu conceber desse povo, esse momento da infância, ele se vai até o momento que tu passa a ser pai ou mãe, né? E assim como o ser velho, que ela explica ali na 26, é a partir do momento que os seus filhos passam a ter filhos por ti, né? No momento que tu se torna avô ou vó, que tu passa, então, a ser velho, vamos dizer assim, né? E aí, em seguida, que eu queria aproveitar e já falar disso, na página 27, ela traz um outro exemplo muito feliz, que é sobre o aborto, né? Porque ela está explicando sobre como que esse povo xicrim vê a concepção da vida, né? Da passagem do tempo e tudo mais. E daí ela traz esse paralelo de que o aborto, né, que é uma discussão contemporânea, ele sempre é visto pelo viés religioso, o biológico e o jurídico, aqui no Brasil, né? Que é o que ela está falando. Porque dentro da religião, a vida já é vida, porque, enfim, já tem alma, espírito, né? A denominação que se der. Da biologia, bom, até tal idade gestacional, o feto não sente dor, então é concebível um aborto. Depois, não, né? Porque passa a ser uma agressão à vida humana, vamos dizer assim. E do ponto de vista jurídico,
né, do direito do nascer, do direito à vida e do direito à proteção da mulher, no caso, né, se ela foi vítima de um estupro, de um abuso e tudo mais. E aí ela fala no final dessa reflexão toda o seguinte: podemos ver que o que se debate no fundo é o estatuto de uma nova vida humana. É um debate de quando a vida se forma e desde quando o feto é sujeito pleno, seja em alma, em corpo ou em direitos. Né? Então, quando a gente fala e daí ela diz que, né, que é um exemplo forte que demonstra que, embora se possa pensar que haja uma tradição ocidental definidora da infância, seu estatuto pode ser um debate contemporâneo e às vezes acirrado. Né? Então é legal a gente olhar por esse viés, até mesmo para conceber uma discussão sobre o assunto, né? Porque cada um de nós fala de um lugar, quando a gente defende ou não uma opinião, ou um conceito, né, ou uma definição. Bernardo. Nessa mesma questão do aborto, né, enquanto eu estava falando, Lady, eu botei assim, que não falar sobre também é uma fala. Né? Porque, por exemplo, se tu tem dois pontos que estão debatendo, e um fala A e um fala B, e o A tá vencendo, se tu não intervir, tu vai estar sendo conivente com o A vencer. Né? Então, a hora que a gente não fala sobre, né, sobre futebol e política não se fala. Logo, a gente deixa como tá, como se isso não influenciasse a nossa vida diária, né? E tanto na questão macro, digamos, como na questão micro. A hora que eu tô vendo TV e tá passando futebol, por que tá passando futebol e não, sei lá, vôlei, e não, sei lá, ping-pong? Por que a gente naturalizou que na cultura brasileira o futebol é o esporte dominante, né? Quem é que disse que isso é o que acontece? Só para não fugir do tema, na questão, né, do aborto, eu notei assim na questão de como que a gente lida com a morte, né? Porque tem, por exemplo, tem a cultura brasileira, o mais comum é o pessoal se vestir de preto, ficar com um semblante mais triste. Enfim, não estou dizendo que eles não estejam realmente tristes, mas tem todo esse pacote, digamos, cultural. Daí eu fui pesquisar aqui aquele meme do caixão, né? Eu fui ver aqui, ó, os Dancing Ball Bearers, também conhecido como vários nomes, são um grupo ganense de carregadores de caixão na cidade costeira de Pram Pram, na região da Grande Accra, no sul de Gana. Então, quem é que disse que essa não é uma forma também válida de tu processar a questão do luto, né? Por que a gente só naturaliza a nossa cultura e olha do outro como estranheza, sendo que o outro faz esse mesmo processo com a gente, né? No livro do... Qual é aquele que é o Paulo Freire e o Eduardo? É por uma pedagogia da pergunta. Isso. Que daí o Paulo Freire está falando que ele foi para a Argentina, se não me engano, e ele foi pedir a conta para o garçom, e ele pegou e, né, chamou ele, se levantou a mão e chamou o garçom. E depois ele estranhou que o garçom foi atender ele, mas com uma cara, né, emburrada e tal. Depois ele ficou sabendo que essa coisa natural para ele, dentro da cultura brasileira, que é tu chamar o garçom, para lá seria uma coisa ofensiva, assim, né? O garçom se sentiu ofendido. Então, se a gente não tiver esse olhar de estranheza para a cultura do outro, a gente não vai conseguir dialogar, né? Porque senão a gente vai estar tendo duas conversas acontecendo e nenhuma das duas está tentando dialogar uma com a outra, né? Que não vai levar a nada. Leite? Não, aproveitando que tu citou esse livro, se eu não me engano, é nele que é discutido, nele e em outros, né, a questão da realidade de empréstimo, né? E aí, lá na página 49, quase no final do livro, ela conta quando tu vai fazer um estudo, na penúltima frase da página 49. Na realidade, é como se as dificuldades fossem... Ela está contando sobre alguém, quando um estudioso vai fazer a pesquisa num local que é totalmente diferente da realidade dele, né?
É como se as dificuldades fossem simetricamente opostas. Se, ao se transportar a outros mundos e culturas, o antropólogo tem que reaprender tudo, do modo de se sentar à mesa ao valor definidor da humanidade. Aquele que pesquisa em suas vizinhanças tem de evitar a ilusão do conhecimento prévio e do pré-conhecimento. Para um, tudo é estranho e deve ser aprendido e apreendido, de modo amplo para começar a fazer sentido. E para outro, tudo parece normal e conhecido, e ele deve ser capaz de rever e reaprender o que lhe parece tão natural. E aí, nesse conceito da realidade de empréstimo, que o Paulo Freire traz ele para falar sobre como, quando ele estava... Me fugiu a palavra agora, que saiu do país. Sumiu a palavra. Exílio. Isso, do exilado, né? A realidade do exilado é uma realidade de empréstimo, porque tu vem com o teu corpo molhado de cultura, da tua cultura, e é inserido naquela. E a mesma coisa acontece com o nosso papel de professor, né? Cada vez que a gente chega numa escola, a gente, querendo ou não, vem com a nossa realidade de uma outra escola, de uma outra vivência, uma outra realidade. Então, a gente tem que olhar para isso com um olhar de quem está disponível a aprender e estar de fora, buscando se inserir. E a mesma coisa acontece com a criança quando ela chega na escola, né? A gente sempre dá o exemplo dos bebês, por exemplo. O bebê, ele sai do seu micronúcleo, que é o da família, e passa, então, para o seu primeiro espaço coletivo, que é o espaço da escola, né? O espaço social. E aí, por vezes, a criança, por exemplo, aprendeu a comer com as mãos, né? A família optou por essa inserção. Aí chega na escola, espera-se que ela coma com colher. Né? E aí, como que se trabalha isso, né? Quando a gente fala de respeitar a criança como protagonista e autônoma, a gente tem que respeitar essa caminhada que ela já tem até a chegada na escola. E não simplesmente dizer que agora ela é do jeito, sei lá, abelhinha sapeca de ser, que seja o nome da escola. Não, ela já tem uma cultura, ela já tem um percurso social, por mais que ela seja um bebê. Né? E aí vem várias questões sobre, até tem um momento do texto que ela fala, lá na 33, que ela fala assim, a criança não sabe menos, ela sabe outra coisa, que é justamente isso, né? Não é dizer que a criança está aprendendo, então por isso que ela está disponível ao erro. Não, ela olha para aquilo do viés dela, ela sabe de outro jeito. Pode falar, Kate. É bem interessante quando eu estava lendo o livro, né, e fazendo essas reverberações com o lugar que a gente ocupa, né, na escola, porque a antropologia, ela sai desse lugar, né, de quem é a criança enquanto o meu olhar enquanto adulto. Quando você trouxe lá no início, dessas coisas prontas. Há muita coisa pronta, tudo pronto. E quando você vai para um espaço, você precisa se inserir para conhecer quem é aquela criança, como as coisas acontecem ali para que o desenrolar daquilo aconteça, né? Então a gente tirar um pouquinho, deixar esse lugar de tudo pronto um pouco para lá. E acho que o livro traz isso, esse olhar dessa antropologia, de me inserir nesse lugar para poder conhecer. Porque, por exemplo, quando ela traz a experiência dela, né, enquanto pesquisadora lá com as crianças de CRIM, né, ela traz, por exemplo, como vocês já trouxeram, que a questão do aborto, né, nesse sentido cultural ali, mas ela também coloca, por exemplo, que essas relações lá nas crianças, né, no modo que elas se engajam nas relações, não é algo que já é pronto, como é para a gente ser filho, ser pai, mas é algo dado para que elas se engajem naquelas relações. Por exemplo, em um dado momento ela coloca, né, que os pais, né, os irmãos dos pais também são pais, mas a forma que a criança, né, estabelece essa relação, né, de quem é aquela pessoa, isso se dá a partir de algo que é dado. Então, ela vai se engajando naquele parentesco de uma forma de estabelecer relações mesmo, não algo dado. Olha, esse é teu pai, esse é teu tio. Achei tão interessante essa parte, quando ela traz essa questão desse olhar da pesquisa dela com as crianças chicrim. E, Kate, eu vou pegar esse mesmo gancho, porque eu achei bem interessante isso, tanto na questão da gestação, né, que achei legal como eles vão botando que a criança vai sendo, né, ao longo da vida toda, a criança vai sendo construída e tal. Eu achei bem legal a forma como é colocada, e é bem isso que tu botou ali na 28 no final, né?
no último parágrafo ali, outras culturas, outras noções de parentesco, parentes e parentesco. Eu botei assim, que a gente também tem. É tia de segundo grau, primo de segundo grau, são pessoas que tu nunca vê na vida, mas, ele é o teu tio, tu nunca vê aquela pessoa, tá? Tem que respeitar o teu tio. Tá, mas o que significa isso? Tio, eu vejo essa pessoa uma vez por ano, o que eu tenho que respeitar ela só porque tu tá me dizendo que ela, supostamente a gente tem uma relação? E é um paralelo com a questão da paternidade, né? Quantas crianças são filhas de mãe solo, né? Daí, daqui a pouco, chega esse pai ali e, me respeita, eu sou teu pai, te vejo uma vez por mês. Então, sabe, o que o adulto está colocando ali de, eu, enquanto pai, tu tem que me respeitar, mas eu não exerço esse papel, né? Eu estou lidando com essa imagem de pai e eu quero que tu, criança, dialogue com essa imagem de pai, que tu nem construiu ainda, porque eu nunca tive presente na tua vida. Então, como é que, né? A gente lida com o papel, mas a gente não lida com as relações. Uma outra coisa, só para não perder aqui, que fala sobre a questão de brinquedos, que mais no final ela fala sobre isso, eu anotei assim que brinquedos e papéis de gênero, que, né, o dia 12 foi o Dia das Crianças, e a gente recebeu lá na escola que eu estou trabalhando agora, presente, a ReHap, que é uma loja de brinquedos, deu um brinquedo para cada criança. E eles separaram, assim, tinha os brinquedos com coisinha rosa, com o nome das gurias, e tinha os brinquedos com coisinha azul, que era para os guris. Daí eu achei engraçado como a etiqueta era uma silhueta de uma criança, daí eram crianças, não sei se brancas, assim, porque a guria tinha o cabelo liso, o gurizinho tinha o cabelo mais soltinho, então tudo lida com uma imagem, que a gente está construindo essa cultura, né? E daí o que eram os brinquedos das gurias? Era boneca, era coisinha de casa, era bichinho. O que era dos guris? Era carrinho, era coisa de construção, era coisinha de guerra. Então, o que a gente está dialogando, né? Se tu não quer pro teu filho, guri, que ele seja uma criança violenta, não adianta tu ficar dando só brinquedos violentos também. Por que tu não oferece uma boneca para a criança brincar? Oferece uma casinha para a criança brincar? Um tempo atrás eu vi na página aquela do Quebrando o Tabu, uma pessoa colocou assim, o meu sobrinho, meu primo, sei lá, ganhou de presente coisas de casa, e a mãe falou assim, isso não é coisa de guri. Daí a criança disse, mas o criança, guri menino não mora em casa, não, mora na rua, né? Por que a gente cria esses diálogos, essas narrativas de gênero dentro do brinquedo? Né? Porque a criança, a menina, não vai brincar de carro, né? Mulher não dirige, mulher não pode também brincar de correr. Então, por que né? A gente vai reforçando esses estereótipos. Eu lembro uma vez também que eu vi uma criança na guria brincando de vestido na pracinha. E o que o pai falou? Tipo, não anda no escorrega com estado de vestido. Então, né, o quanto que o vestuário, que é uma questão cultural, está impossibilitando a criança de brincar porque o pai não deixa, sabe? Então, tá tudo envolvido ali. Uma outra coisa só, essa questão da Semana da Criança. Eu vi um vídeo esses dias de uma mãe indo para a escola com a criança com cabelo mega alto, assim, vermelho. E a criança mega feliz, e tá? Eu achei legal esse recorte. Mas eu fiquei pensando assim, por que cargas d'água que esse diálogo de cabelo maluco, acho que lá no Rio de Janeiro, era tão parecido com o que acontece aqui, né? Essa Semana da Criança se instaura nas escolas como na semana do dia 12 é a Semana da Criança. E todas as outras semanas significa que não é a da criança, na escola de educação infantil, né? Por que a Semana da Criança é um evento tão especial se a gente trabalha na escola de educação infantil? Não seria toda a Semana da Criança, né? Então, é engraçado pensar o quanto que o cabelo maluco é uma prática tão comum na Semana da Criança, mas a criança se sujar no outro dia é um problema, né? Então, por que a gente não consegue fazer esses diálogos na escola de educação infantil, que são necessários, né? Se não for, que nem eu falei, se não for a gente que tiver ele, quem vai ter, né? Leite? Agora, eu tenho várias coisas para falar, nem sei por onde eu vou começar, porque vocês foram falando, eu fui pensando. Mas aí, primeiro, eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo no início do ano, tá? As crianças encontraram um livro, umas imagens que eram só as cabeças de crianças, né?
E aí uma delas fala para mim, ô prof, essa criança aqui é menino ou é menina? Daí eu, na hora, eu olhei e falei assim, eu acho que é uma menina. Daí, por que, prof? Não, porque eu vi que ela tá de brinco. E aí uma outra criança olha para mim e fala assim, mas menino também usa brinco. E aí eu, é verdade, menino também usa brinco. Mas como eu mesma, que me digo isso, aquilo, aquele outro, também faço essas coisas de naturalizar um olhar do que é ser mulher, do que é ser homem e do que é ser menino ou menino dentro da sociedade. E aí isso já é uma realidade de como essa criança está produzindo a cultura dela e o olhar de sociedade. Porque baseado em coisas que ela observou, em falas que ela ouviu, ela já consegue constituir a própria opinião e dizer para o adulto, não é assim, eu já vi criança, menino de brinco, eu já vi homem de brinco, enfim, isso não define nada. E aí, paralelo a isso, lá na 34, quando ela está contando sobre os Fiji, aí ela, que tem uma questão hierárquica de classe econômica, vamos dizer assim, no final da página diz assim, os adultos, enquanto eles dizem fulano senta acima porque é superior hierarquicamente, as crianças dizem, né, fulano é de status superior porque ele senta acima. Né? Elas estão dizendo a mesma coisa, mas cada um de um ponto de vista diferente. E em seguida, quando ela está falando sobre cultura oral e escrita, ela traz um exemplo de um estudo que um antropólogo, Richard Price, apresenta sobre Saramacca. E daí eles falam que justamente essa questão da identidade dessa cultura, ela não está atrelada só à cultura escrita ou só à cultura oral, porque cada um vai constituindo isso a partir das narrativas e das vivências, e vai incorporando isso na sua própria identidade. E é proposital esse movimento, né? E aí agora, ainda falando sobre o que de quando se deixa de ser criança ou não, aconteceu recentemente que as crianças queriam, da minha turma do segundo ano, elas perguntaram se a gente pode vir tal dia de fantasia, e não era semana de nada. E daí eu falei, não, podem vir, não tem problema. Elas se organizaram porque elas queriam fazer um dia de fantasia. E aí nós passamos por algumas crianças, as minhas crianças têm entre 7 e 8 anos, né? E aí nós passamos por crianças de 11 anos, e eu ouvi elas dizendo assim, ai, como era bom quando eu era criança e podia usar fantasia. E aí eu pensei, mas não é criança? Porque tem 11 anos, né? Daí eu pensei, justamente do ponto de vista jurídico do estatuto, elas são crianças. Mas elas já não se identificam mais como criança, porque dentro da realidade delas, por exemplo, tem crianças que já são responsáveis por cuidar da mãe quando a mãe está ali com o bebê recém-nascido e, consequentemente, dos irmãos, né? Nós temos, na realidade que eu trabalho, muitas crianças que são infrequentes justamente por isso, porque tem que dar conta de uma responsabilidade dentro do núcleo familiar. Né? Seja cuidar do irmão, seja cuidar da avó, seja ter que ficar em casa porque naquele dia o pai conseguiu um serviço em tal lugar. Então, esse papel da infância ele acaba se encurtando ali. E na mesma cidade, se tu vai num outro bairro, já é diferente. As crianças prolongam essa passagem do tempo da infância. Então, é interessante, que é uma coisa que eu sempre tento retomar, que mesmo quando a gente está falando do mesmo contexto geográfico, a gente tem que pensar nas condições em que aquilo se estabelece para poder falar sobre aquilo. Acho que o Bernardo tinha levantado a mão. Sim, sim. Não, e eu tive esse mesmo contraste, assim, que na escola em que eu e a gente trabalhava juntos, a maioria das famílias iam, lógico, tinha famílias que moravam perto, mas a maioria das famílias vinham pegar a criança com carro, né? Então a criança já chegava no carro, né? E depois embora de carro também. E na escola em que eu estou atualmente, as crianças, a maioria moram ao redor da escola. Então é bem comum tu ver a criança vindo com a família, e a família tá de chinelo de dedo, tipo, eles saíram de casa e foram ali para perto para a escola, né? A relação é muito diferente. Outra coisa que eu ia dizer, aquilo que a Lady falou, né, de que ela disse, menina, acho que é menina porque usa brinco, daí a criança diz, mas o menino usa brinco também, e isso é o papel que a escola às vezes exerce, né, porque a escola a criança chega e vai dizer,
vai dizer, né, ou ela vai estar inscrita ali no corpo dela, da vida dela, né, se ela não fala, o meu pai bateu na minha mãe, né, e para a criança é uma rotina, né, é uma rotina, é a cultura, a minha cultura é essa, né, e a escola vai ser o lugar em que a criança vai ter a possibilidade de ter acesso a uma coisa diferente, tá, mas, né, olha só, isso não é bom, teu pai batendo na tua mãe não é uma coisa boa, tá? Tá, existe um mundo em que as mães não apanham dos seus maridos, né? Porque senão, se a criança ficar ali e dentro da sua bolha, ela vai achar que todo mundo é assim, né? Eu não lembro quem falou isso, eu tenho que tentar achar depois, que eu achei tão fantástico, que era o conceito assim de que o peixe no aquário, ele não tem noção de que ele está no aquário, né? Porque ele só vai ter noção na hora que ele bate no vidro. Então, a hora que o peixe que está parado no aquário ou um peixe que está parado no mar, eles não têm noção de onde eles estão, porque eles não estão batendo nas bordas, né? É no encontro ali com a barreira que ele vai ter, tá, eu estou no lugar. E é que nem a gente, se a gente não olhar a nossa realidade de cima, assim, né? A gente não vai entender que ela é uma realidade, né? Então, senão a gente vai achar que todo mundo é igual, e não é. Outra coisa que eu queria falar, assim, é a questão da cultura escrita e cultura oral, que conversa bastante com a questão dos registros, né, da educação infantil. O quanto de pedagogia se existe de forma oral, que sempre foi assim, é assim que é aqui nessa escola, mas o que tem escrito? Se o teu PPP está dizendo que tem que respeitar o tempo da criança, respeitar as vontades, não sei o que, criança protagonista, e daí tu pega no berçário e faz aquela proposta de carimbo de mão, isso não é respeitar a criança, sabe? E tem essas contradições que elas precisam ser vistas para que a gente possa mudar, senão tu vai botar o PPP lindo, o relatório todo lá bonito, mas a tua prática pedagógica diária vai ser de uma forma diferente, né? Então, não tem como fazer isso. A Kate? Então, eu lembrei muito agora dessa discussão, né? Porque ele traz muito isso de conhecer, né? E o que é oferecido lá na escola, o que é que nós estamos oferecendo lá na escola da infância. Isso de respeitar os direitos, a questão de igualdade, as diferenças, né? Que elas devem prevalecer. E aí a Adriana trouxe que está muito tocada, né? Nesse sentido, por discussões de raça, né? Relações étnico-raciais. E aí eu lembrei de um livro que acho que foi a dissertação de mestrado da Cíntia Cardoso, que ela faz uma pesquisa sobre branquitude na educação infantil. E aí ela observa que, por exemplo, as salas, né, como são organizados, banheiros, né, é tudo nesse olhar para essa criança branca, né, não tem representatividade da criança negra em nenhum momento, né, os bonecos, as formas que eles organizam, trazendo adereços, né, para dentro da escola, é tudo muito voltado para a criança branca, né? Até a questão do pente, de pentear o cabelo, né? Nesse sentido, o quanto é que as crianças estão sendo respeitadas. Aí volta de novo para esse olhar aqui do livro, da antropologia da criança, de conhecer a criança, né? Quem são essas crianças? Porque esse é o primeiro passo para poder tanto organizar esse espaço, né, de objetos, de adereços, de artefatos, para que ela se engaje ali nas relações, né, nessas culturas de pares, nessas culturas infantis, mas para que isso aconteça, a gente precisa oferecer coisas, senão a gente vai só continuar reproduzindo esse olhar, tá tudo ok, tá tudo certo. E quero aproveitar que essa tua fala para falar também sobre as políticas públicas, né? Porque assim como a escola não é pensada para a diversidade das crianças, as políticas públicas não são pensadas para as crianças, de fato, e nem para as pessoas que se ocupam dessas infâncias, né? Por quê? Porque geralmente quem define, né, o número de educadores que vai ter na escola, a quantidade de verba, para onde vai ser destinado, já vem de cima, e são pessoas que muitas vezes não têm noção dessa realidade. Na maioria das vezes, infelizmente, né? Nós tivemos um exemplo, ela não está participando no momento, mas uma pessoa que participou de vários grupos conosco, se eu não me engano, ela é de Minas Gerais, uma cidade do interior, e ela comentou que lá no berçário são 8 bebês e só tem uma pessoa na turma, uma educadora. Daí eu falei assim, tá, mas e se a criança precisa ser trocada, como que faz? Daí ela disse, não troca, espera até que seja o horário da pessoa que vai lá fazer o intervalo, por exemplo, né? Então, de pensar, bom, isso é uma política pública estabelecida naquela cidade,
E ela foi pensada dessa maneira. E aí, eu sei que a gente está falando de criança, mas é importante também de pensar, por exemplo, as pessoas que trabalham com jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos. A graduação de pedagogia, ela não nos prepara para ser professores de adultos. E aí, o que acontece? Vamos supor, eu trabalhei 14 anos com educação infantil, e aí agora eu tenho que chegar lá e alfabetizar adultos, e eu sei só, sei lá, ai, que B de borboleta. Isso não tem sentido para uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, que está cansada e que não sei o quê. Então, de como que a formação do professor, ela também não enxerga a realidade inteira da escola, porque a escola ela não é composta nem só por criança, nem só por adulto, nem só por bebês, enfim, ela é plural. E como que a gente se forma para isso, né? Por isso que existe uma discussão muito grande. Por exemplo, a gente fala muito em abordagem régio hoje, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é bem forte essa discussão, e enfim, uma afinidade de escola inspirada em abordagem, isso e aquilo. Mas eles lá, quando a gente estuda um pouco da abordagem, a gente vê que também eles têm esse mesmo problema. O professor tem uma formação que é bem rasa, e chega na escola e a escola forma esse professor. Mas aí quando a gente volta a falar de política pública, que política pública que é estabelecida para que eu fui aprovada e chamada num concurso, chego agora na sala de aula, de que maneira eu sou recebida e preparada para estar com esse grupo, seja de crianças ou de adultos. Existe alguma preparação ou simplesmente diz assim, essa é a tua turma, vai? Para mim foi assim, eu cheguei, me entregaram a chamada e disseram qual era a minha sala, e vamos lá. Né? Aí eu falo, e se eu nunca tivesse sido professora? E se eu não tivesse noção nenhuma, né? Eu ia chegar lá e ia fazer o quê? Né? Então, de pensar nisso também. Pode falar, Adriana. O que Kate trouxe é bem interessante, né? À luz do que eu trouxe anteriormente. Isso foi há uns 40 anos que eu vivenciei a educação infantil. Se hoje ainda existe, imagina lá atrás. E eu cheguei a estagiar nessa escola, mas eu só aguentei 20 dias. Eu disse, como eu estudei nesse lugar? Como foi que eu estudei? Como é que eu passei 13 anos nesse lugar? Eu juro que eu olhei e fiz, eu acho que Paulo Freire e todos os teóricos devem se revirar no túmulo, porque é surreal o que eu vivi nessa escola. E continua a mesma coisa. A escola continua a mesma coisa. Inclusive, eu tenho uma amiga que colocou os filhos dela na escola. Eu disse, tu tem noção? Aí ela, não, mas é muito bom. Eu disse, realmente. Para quem não estudou pedagogia, talvez seja bem fácil, bem tolerável tudo que você vê aí. E ela ainda sugeriu para falar com a coordenadora, que foi coordenadora quando eu era criança. Eu disse, tu acha que ela está engessada aqui há 20 anos, há 40 anos na escola, ela vai mudar porque eu cheguei para dizer alguma coisa a ela? O perigo é zero, e agora a escola foi vendida por um grupo internacional, aí agora é que o negócio piorou. Adriana, tu estava falando isso, eu fiquei lembrando assim de que às vezes as crianças se comportam de maneira X, essa turma é muito agitada, muito desorganizada, não sei o que, não sei o que. Mas quanto tu, professor, está propiciando que a turma seja diferente, né? E é bem isso que tu falou, a hora que a gente olha de fora e tipo, meu Deus, olha o que está fazendo. Que nem, por exemplo, uma coisa bem simples, mas na minha jornada pedagógica eu vejo o quão ruim é para a criança. Pessoal, sente aqui no tatame e brinquem. Daí o professor pega e vira a caixa de Lego assim, brinca. Tipo, toda a turma, tá 15 crianças e querer que 15 seres humanos consigam dialogar de forma tranquila, brincando com um montante de brinquedo. Adultos não conseguem dividir. Exatamente. Com as canetas. Daí daqui a pouco eles estão brigando, daí tipo, viu, essa turma aí, o fulaninho sempre briga com o Beltraninho, olha lá, xingando. Tá, mas qual foi o meio diferente que tu deu para que as crianças pudessem fazer algo diferente, né? Então não tem como a gente, enquanto adulto ali, querer um resultado diferente se a nossa proposta é sempre a mesma, né? Só uma última coisa que eu notei, assim, que tem a Leite falou, né, que tem realidades diferentes. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, tem bastante a questão de Regia Emília, protagonismo da criança e tudo mais, e eu acredito que seja positiva, porém, não tem como tu botar 20 crianças protagonistas numa sala
e um adulto. Matematicamente, materialmente impossível que tu tenha 20 protagonistas para um adulto. Então não adianta tu botar no PPP, né? Eu digo isso tanto do ponto de vista da escola, quanto do ponto de vista educacional, sem Secretaria Municipal de Educação, Governo Federal, enfim, a criança protagonista e uma materialidade diferente, né? Porque senão tu vai ter diálogos completamente diferentes, porque a hora que a gente vai ver os documentos, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, tem citações maravilhosas que tu acha que foram escritas de um livro marxista, sabe? Não, mas estão lá no documento federal. Mas o quanto que esse documento federal se reproduz no dia a dia das escolas, né? Porque a criança protagonista existe há muito tempo, mas o quanto que a nossa prática continua sendo de reprodução, né? E que nem a Adriana falou, da coordenadora da escola dela, infelizmente são pessoas que elas aprenderam assim, elas viram a pedagogia assim, quando foram para a escola não se questionaram, e daí fica só, assim porque sempre foi assim, né? Mas eu acho que aos poucos a gente tem que tentar se inserir nesses espaços para tomar eles também, sabe? Porque senão a gente nunca vai conseguir, enquanto coletivo, lógico, a gente pode fazer micro-revoluções, tipo, nessa turma, nessa escola, mas, né, enquanto coletivo de professores, se a gente conseguir dialogar, quanto mais a gente conseguir dialogar, mais fácil vai ser a gente conseguir ver que a gente tá num caminho comum, sabe? Porque senão a gente vai se desanimar, porque, né, uma pessoa aqui na tua turma tu faz uma coisa diferente, mas toda a escola faz igual, às vezes desanima, né? Mas se a gente entender que a gente não tá sozinho, já tem mais forças para seguir. Leite? Não, e aí quero falar, ainda falando um pouquinho sobre quando eu cheguei na escola, por exemplo, na turma de segundo ano não tinha ninguém, eu cheguei e tive que ir. E na da educação infantil, eu ainda tive uma manhã para conversar com a professora de educação infantil. E aí eu lembro que ela me disse assim, não, tu vai ver, tu vai conseguir adiantar um monte de coisa da tarde, porque eles ficam a manhã inteira sentados brincando na mesa. E realmente eles eram assim, né? Tanto que eu sempre comento que são crianças que até hoje elas perguntam para mim se elas podem tomar água na garrafa de água que é delas, que elas levam para a escola. Né? Então, e aí lá no documento diz a criança é sujeito histórico de direito, produtor de cultura, mas a criança passa a manhã inteira sentada, sem ter direito de ser pertencente da própria sala referência dela, né? Que é o espaço ali. Então, hoje é um exercício ainda para que elas possam retomar esse lugar que é delas também. Né? E aí eu sempre digo, né? Infelizmente, a gente tem a dificuldade de reconhecer os nossos próprios valores, né? Os nossos próprios méritos de construção de professor. Né? Eu já ouvi muitas vezes dizerem para mim: tu teve sorte, tu ficou com a melhor turma na escola. Mas isso não é verdade. Eu já ingressei em turmas que ninguém queria e depois eu vi isso. Porque isso não tem a ver com sorte, tem a ver com o trabalho que tu constrói, com a maneira como tu respeita essas crianças, te respeita e respeita os teus colegas. Então, é claro que quando tu entra, que nem eu, poderia ter continuado com a mesa sistemática. As crianças ficam sentadas, eu coloco um jogo na mesa de cada grupo, e passo a minha manhã ali lendo, adiantando uma folhinha pronta para levar para a turma da tarde, mas não, resolvi fazer um caminho inverso. Isso foi trabalhoso? Foi. Mesmo para ensinar as crianças a serem autônomas, é trabalhoso, né? E aí, quando a gente fala de protagonismo, uma coisa que a gente pode fazer é parar e olhar em que momento, dentro da jornada das crianças na escola, elas podem ser protagonistas, em que momento elas podem decidir o que elas vão ou não fazer e como elas fazem isso. E quando a gente faz esse exercício, a gente se dá conta que na maioria das vezes elas não têm oportunidade nenhuma de autonomia e protagonismo na escola, porque nada depende delas, tudo tem o horário para comer, às vezes tem o horário para ir no banheiro. Eu já tive a infelicidade de ouvir uma professora dizer que não era hora de abraçar, né, quando as crianças estavam se abraçando no pátio. Então, pensando em que momento dentro do planejamento dela tinha ali hora de abraçar, né, já que não era aquele momento. Enfim, né, infelizmente a escola ela é pautada na rotina dos adultos, em como estabelecer uma organização dos adultos e não das crianças. E aí, agora eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas como a gente está chegando perto do fim, também não quero deixar de falar.
Lá na 47, quando eu li, eu lembrei sobre observação e registro, que ela está citando vários movimentos, né, de como o antropólogo faz essa coleta dos dados, das informações, e vai organizando seu estudo, e ela dá o exemplo de como as crianças vão interagir com as câmeras e os gravadores. Isso a gente vê dentro da nossa realidade, quando a gente passa a ser um professor que observa e registra, por vezes o comportamento das crianças muda nessas situações em que ela percebe que está sendo observada e registrada. E o mesmo acontece com a gente. E aí eu sempre dou um exemplo, né? Vamos supor que eu faço várias coisas, tento propor, né, a autonomia das crianças, levo um material diferenciado, mas aí no dia X eu estava com meu celular na mão, retomando um registro que eu fiz, enfim, peguei o telefone por algum motivo e passou a coordenação. E viu, a Lediane só fica com o telefone na sala de aula. Essa é a realidade do ponto de vista do observador, né? Então, de como a gente tem que ter esse cuidado também quando a gente olha para a realidade das crianças dentro da nossa escola. Se a criança chega de um jeito X e eu olho para ela e digo que ela é daquele jeito X, eu estou condenando ela por uma única observação que não leva em conta nada. Só leva em conta os meus pré-conceitos e as coisas que eu já pré-estabeleci sobre aquele olhar. Né? Então, de ter esse cuidado também, tanto da forma que a gente oferece, da forma que a gente observa, e ter a consciência de que a forma de observar também modifica a ação daquele que está sendo observado. Ficou bem confuso, mas acho que é isso. Bernardo. Não, eu vou só pegar uma coisa que eu queria ter dito. Eu falei, mas só para retomar, que eu botei ali de que... Eu anotei isso na página 34. Assim, de que a cultura é na natureza, né? Porque às vezes a gente acha, assim, de que, por exemplo, eu tinha essa ideia bem fechada antes, que natureza era algo assim. Se tu tá numa mata, né, e tudo aquilo ali é natureza. Se existe sei lá, um macaco que está pulando na árvore e quebra o galho, aquele galho quebrado é um dado da natureza, né? Só que depois eu entendi, tá, mas eu também faço parte da natureza. Então, a hora que o ser humano intervém nessa natureza, ele também tá ali existindo, né? Porque ficou meio confuso, mas vai chegar no lugar. Que eu poderia, assim, de que, por exemplo, o almoço, a gente sentir fome no meio-dia, né, a fome é um dado fisiológico, sim, mas a gente sentir fome perto do meio-dia, isso é culturalmente aprendido. Porque a gente tem uma rotina, a gente trabalha de manhã, almoça, trabalha de tarde. Então, isso é um comportamento culturalmente aprendido. A gente sente fome, sim, lógico, mas sentir fome nesses horários são coisas que a gente aprendeu a sentir. Então, eu botei assim, a questão do enjoo do ônibus. Eu, né, antes eu ia de bicicleta para a escola, agora como estou usando o ônibus, no início eu estava enjoado, ia no ônibus, ficava enjoado, não conseguia mexer no celular, porque senão eu ficava enjoado. Agora eu já consigo mexer no celular, já consigo ler e tá tudo bem. Então, se eu dizer que eu sou naturalmente enjoado no ônibus, eu não entender que isso é cultura, e eu estou dizendo que é cultura porque eu aprendi e agora eu tô tranquilo com isso, né? Então, se a gente botar como coisas separadas a natureza e a cultura e a sociologia, na verdade está tudo interligado, né? Porque não, elas são diferentes do ponto de vista analítico, mas do ponto de vista prático, elas acontecem de forma conjunta, né? Então a gente tem que começar a entender isso para não naturalizar as coisas da criança. Sim, tem fases que a criança daqui a pouco vai estar mais opositiva, vai estar mais agitada, vai estar mais tranquila, enfim, mas são dados que são culturais, né? Que nem a Lady falou, tu deu sorte que essa turma é boa. Essa turma ninguém quer porque ela é muito agitada. Tá, mas o quanto que justamente esse discurso de dizer que ela é agitada faz com que ela se torne mais agitada, né? Ali na 33, no final do parágrafo ali, antes da criança produtora de cultura, coloca assim, ó, não sendo, em termos absolutos, nem vítimas nem algozes, fazem, no entanto, uso dessas imagens estereotipadas para estabelecer um discurso que funda uma identidade tão fluida como é a sua circulação. Então, quanto que, às vezes, a gente diz, fulaninho é até um bom aluno, né? O que a criança entende? Ela começa a se reforçar. Olha só, a hora que eu ouço o prof, ele ganha um elogio dele, e a hora que o contrário. A hora que a criança bate,
o professor vai e me olha, tá, então, para eu ser visto, eu tenho que bater no colega, então daqui a pouco eu vou começar a bater mais, que o professor vai começar a ter contato comigo, né? Então, é uma lógica da nossa identidade a partir do discurso do outro. Que, que nem eu falei lá do peixe, né? A hora que a gente tem esse confronto de ideias é que a gente começa, tá, ok, existe um eu, existe um tu, porque a gente se encostou e acontece com o bebê, né? O bebê pequenininho, ele entende que o corpo daquela pessoa que está ali junto com ele, geralmente a mãe, mas pode ser qualquer outro ser humano, ele entende como uma extensão sua. Depois ele vai entender, tá, existe o outra pessoa, existe o eu, né? Então essas concepções vão se dar desde da eternidade até a vida adulta. Que a comunicação é uma coisa que a gente tem difícil até hoje, né? E o que é a comunicação, se não esse diálogo entre as pessoas, que a gente é difícil ter. Não estou dizendo que seja fácil, mas é necessário se a gente quer construir algo diferente, né? E ainda falando sobre a concepção das coisas, agora eu vou fazer um paralelo com a nossa situação atual, que é uma situação pré-definição de presidência, né? Em alguns estados de governador também. E aí, não vou entrar no detalhe da questão, porque daí a gente tem que ter mais um tempo para conversar sobre isso. Mas, por exemplo, né, sobre as fake news, saiu um estudo que diz assim, bom, quando tu lê uma fake news, ou nem lê, tu sabe que aquilo é mentira, né? Tem concepção disso, mas aquilo ali vai de encontro com a tua opinião. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não gosto de homossexuais, aí saiu lá uma fake news que diz que se o governo X ganhar, todos os professores vão ser gays. Bom, então eu vou mandar isso para todo o grupo, porque eu não gosto de homossexuais e eu não quero que os professores sejam gays. Mas eu sei que isso não tem sentido. Mesmo assim, eu reproduzo essa mentira porque ela reforça a minha opinião, né? E isso não deixa, e eu tô falando isso por quê? Porque isso não deixa de acontecer dentro da realidade da escola, né? Quando a gente fala das crianças, quando a gente fala dos professores, dos educadores, de todos que ocupam o ambiente da escola e todos educam, inclusive as crianças se educam entre si, existem verdades que são impostas ali que todo mundo sabe que não é verdade, mas todo mundo concorda e reproduz aquilo, né? Na escola em que eu trabalho, só esse ano entraram 17 professores novos, porque 17 professores se aposentaram. Mas ainda tem um grande grupo de professores com 24, 25 anos de casa, e esses professores, eles já têm uma visão daquela escola que aí o que acontece? Se eu estou fazendo uma coisa diferente agora, eu escuto assim, isso é porque tu é nova. Ano que vem, tu já vai estar diferente, não sei o quê. Espera passar o teu probatório, coisas do tipo, mas isso é uma verdade para aquela pessoa. Não significa que é a realidade da escola. E não significa que essa nova geração de professores pense como essa que está saindo. Né? Então, quando a pessoa reproduz essa fala, por mais que ela saiba que é a opinião dela e é a postura que ela escolheu adotar, ela quer que isso seja uma verdade e ela reforça entre aqueles que estão chegando. E daqui a pouco vai ter pessoas que estão chegando que vão pensar, é assim mesmo, e vão passar a agir daquela maneira também. Rosângela. Bom dia. É um prazer, né? Estar aqui. Eu que sou novinha na área da educação, na idade nem tanto, em quase meio século aí. Mas é muito bom ver pessoas engajadas, inteligentes, falando. Eu fico rica de escutar vocês falando. E falando de infância, que a nossa cultura é uma cultura que criança não sabe nada, que criança não tem jeito de falar, de expor opiniões, e está se discutindo, eu escutei assuntos aqui tão sérios, se discutindo no chão da escola, como aborto, nascimento, morte, política, são coisas que os adultos não querem falar, não gostam de falar, evitam, e a gente está discutindo aqui no chão da escola. Eu lembrei do livro Sem Linguagem da Criança, que fala que a gente vai roubando, né? E eu, como adulto, me vi roubada. Eu acho que tem que fazer um livro aí, a Sem Linguagem do Adulto, que rouba, porque, na realidade, a criança, ela está inteira, ela sabe sobre o nascimento,
ela sabe sobre a morte. Quando eu escutei a fala sobre, não é que a criança não sabe, ela sabe de um outro ponto de vista, e quando ela sabe do ponto de vista dela, ela não impõe o ponto de vista dela, ela apenas divide, né? E o adulto, ele não sabe fazer isso, ele tem que impor o jeito dele. Esse é o jeito certo, gente. Vamos pegar o A com o B, vai ter que dar C, se não der C, tá errado. E a criança fala, não, você pega o teu A, o meu B, e se der D, vai ser muito legal, né? Então, assim, eu me vejo muito mais roubada quanto adulto do que a criança. E ter adultos hoje que senta no chão da escola e defende esses assuntos tão fortes, esses tabus tão fortes. Eu estava vendo quando o Bernardo estava falando, o Bernardo, se eu não me engano, estava falando sobre a morte. Eu lembrei de um livro que eu li quando começou a pandemia, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Não sei se vocês conhecem esse livro, que era uma criança que ela foi influenciada por um médico que ia cuidar da avó dela, que sentia muitas dores, né? E ela conta que ela nunca teve influência de medicina na casa dela, mas aquele médico era um bálsamo na vida da avó dela, que quando ele pegava na mão da avó dela, toda a dor da avó dela cabia dentro da mão dele. E ele, quando saía de casa, ela falava assim, quando eu crescer, eu vou ser médica. E quando ela cresceu e foi ser médica, o que ela se deparou? Agora você vai salvar vidas. E ela queria trabalhar com as pessoas que estavam em estágio terminal, né? E aí eu consegui linkar com essa nossa fala, como a criança, ela usa o corpo e a mente no mesmo lugar, no mesmo momento. Aquela criança conseguiu enxergar a beleza da morte chegando para a avó dela, porque o corpo e a mente dela estavam naquele lugar. E a gente não aceita a morte porque a gente foge. Quando a dor chega, quando o momento chega, a gente foge desse lugar, né? Então, quando ela fala assim, a morte é um lugar que vale a pena, um dia que vale a pena ser vivida, poxa vida, como vale? Eu vou estar lá. Se tem uma pessoa que vai estar no dia da minha morte, sou eu, né? Então, que chegue da maneira mais limpa, mais livre. Então, eu preciso estar com o corpo e com a mente, como a criança tem isso a nos ensinar. A criança, quando ela está querendo abraçar, ali é a hora, é o momento, o corpo e a mente dela está naquele abraço. Aí vem um adulto que foi roubado, que está se roubando o outro e fala, não é hora. Então, como que a gente precisa aprender com isso? Corpo e mente no mesmo lugar. Ele vai aprender onde? No chão da escola, com a criança. Então, assim, eu fico impressionada com os adultos que queiram aprender, voltar, né? Voltar a aprender ou avançar para aprender com essas crianças. E como que a criança, ela é completa. Só num olhar, ela sabe pedir, um bebê sabe pedir comida, sabe pedir colo, sabe pedir para ser trocado, ele não precisa falar com palavras, mas ele consegue tudo dos seus pais. Né? E às vezes a gente grita, a gente esperneia, a gente escreve, e a gente fala, só faltei desenhar para fulano entender. Mas é por quê? Porque o bebê está ali, o corpo e a mente dele está ali naquele lugar, ele sabe o que ele quer. Então, assim, é muito bom aprender com quem sabe, e são as crianças, e ter vocês aqui, assim, é um presente. A Rosângela, que fala, que é bem legal isso. Enquanto eu estava falando, eu fiquei pensando de que a gente, enquanto, né, que trabalha na educação infantil, a gente está nesse espaço privilegiado, de que a gente consegue ter esse diálogo, não necessariamente consegue, mas tem a oportunidade de ter o diálogo diário com essas crianças que estão ali intervindo, né, na vida ali. Eu anotei assim, ó, na educação infantil, a gente trabalha, né, com crianças de menos de 1 até 6 anos. Uma criança de 6 anos viveu 2.190 dias na Terra. E eu trago em dias, porque esses dias eu fiquei pensando sobre isso, tipo, uma criança de 3 anos tem 1.095 dias na Terra.
Às vezes a gente exige de um ser humano de que não tem 1000 dias de vida, um comportamento que nem a gente, enquanto adulto, tem às vezes, né? Qual é esse diálogo que a gente está tendo com essa criança? E na questão falando que o conhecimento que a criança tem, eu lembrei de uma vez que uma criança chamada Bernardo também, da escola que a gente trabalhava, eu até fiz uma mini história sobre isso. Ele pegou o espelho, ficou brincando com o espelho, fazia careta, se olhava. E o que ele fez depois? Ele foi lá mostrar o espelho para o colega. Olha só, né, o que eu descobri, o que o adulto faz, né? O adulto vê o espelho, ai, que bom, vou esconder esse espelho para que ninguém veja ele. Né? Por que a gente não consegue dialogar, conversar? Porque a gente sabe muito também, né? A gente tem que parar e conversar para dialogar, porque senão a gente acha que está sozinho, mas não. Tipo, sábado de manhã, 11 horas, tem 6 pessoas dialogando sobre educação infantil, porque a gente quer fazer algo diferente, né? Então a gente não pode se desanimar e vamos seguir na luta. Leite? Eu vou vir agora no meu papel de algoz, de dizer que já passamos da hora. Mas dizer que a gente nunca consegue vencer, né, tudo, mas que a gente sempre consegue ser muito feliz nessa proposta de ler, de interpretar a fala do autor e trazer ela para o nosso contexto, para a nossa vivência. E dizer para vocês que por um sábado pela manhã, cada um de nós com as suas particularidades, com as suas rinites ou suas caras de sono e tudo mais, às vezes com o filho ali junto, todos nós conseguimos mais uma vez discutir com sucesso, né, sobre educação principalmente, né, sobre a realidade, sobre as nossas crianças, sobre as nossas infâncias, e dizer que a gente fica feliz de receber pessoas novas e de falar com quem a gente já falou muitas vezes também, e que a gente continua sempre aberto. Então, que vocês tenham um bom descanso. O Fernando vai querer falar mais alguma coisa? Não, rápido, de que esse encontro a gente vai disponibilizar ele lá no YouTube, né, para todo mundo. Então, que caso queiram, podem divulgar para o pessoal. E também fazer um convite para vocês que cadê? Na próxima terça-feira, a gente vai iniciar o grupo. Vocês estão vendo aí? Sim, né? Sim. Do livro do Jardim de Infância para a Vida Toda. Então, vão ser 5 encontros, de 25/10 até dezembro, para que a gente possa dialogar sobre esse livro, né? E da mesma forma que a gente conseguiu dialogar e ver com a nossa prática esse aqui, com certeza esse outro a gente vai conseguir também ter altas discussões, altas conversas. Então, gente, bom final de semana. Muito obrigada e até logo. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.